Fala pessoal, vamos falar sobre política. Politizou as tensões eleitorais por meio de nossos resumos. Mas primeiro, solta a vinheta, DJ! Chega mais, cola na roda, hoje o assunto é sério. Mas é bom, entre um gole e uma risada a gente fala de eleição. Se tu não corre, alguém decide tudo aquilo que é pra você. Vem entender o que tá em crise, pra depois saber o que quer ter. Vamos politizar, bota a cara pra mudar, se informar, questionar na quebrada em todo lugar. Vamos politizar, conversa dura, jeito leve de falar, que o futuro vai lembrar de quem teve a coragem de lutar. Bem-vindos ao nosso bate-papo. Um bate-papo melhor de política que você já viu. Brincadeira. Mas vamos analisar sobre todo esse cenário. Primeiro, a capa do nosso Politizou é sobre a passeata de Nicolas Ferreira. É uma passeata entre Brasília e uma cidade de Minas Gerais, ali próximo mesmo, mas todo o objetivo dessa passeata, claro, é falar de Bolsonaro, é falar de diversas discussões dessa direita, um tipo de manifestação mesmo. Porém, tudo isso visa as eleições de 2026. Nada é à toa, sabe? E tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, sabe? A política mostra pra gente cenários desse, pra gente ver e testar realmente esses políticos. E Nicolas Ferreira faz isso com um propósito interessante, que é ter mais popularidade até para a sua candidatura para governador de Minas Gerais. Claro, ele queria, como ele falou, ser candidato ao Senado. Porém, nós sabemos que a idade só permite ele ser governador. E ele tem muita força em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado mais conservador. Claro que Lula ganhou as eleições, mas quem ganhou as eleições de governador foi Romeu Zema. E Nicolas Ferreira tem um protagonismo, rejuvenesce um pouco esse campo da direita. E ele tenta puxar com legitimidade esse eleitorado bolsonarista. São muitas questões e muitas disputas ali dentro. E a gente precisa ficar bem atento, porque Nicolas Ferreira, além de querer captar esse eleitorado, ele também faz isso com um propósito. Vamos para agora Lula. Lula diz que Trump quer governar o mundo por meio de rede social. Vamos ver o vídeo. Vocês vejam uma coisa, vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? O interessante mesmo é que o Lula sempre marca a sua posição no jogo político mesmo. Nada é à toa. E as pessoas acreditam que ele fala isso às vezes do coração, que ele pode até falar. Porém, eu acho que também é para marcar o seu espaço dentro do tabuleiro político. O Lula sabe que com um discurso nacionalista, ele vai conseguir conquistar o eleitorado dele. Ele precisa mais disso porque as eleições estão chegando em 2026. É uma estratégia que os políticos utilizam. E Lula vai bem para a plateia dele. E Trump também não é muito ligado pelas pessoas daqui mesmo. Claro, para a direita é. Mas para as pessoas de centro ninguém está ligando muito para o Trump não. As pessoas ligam mais para o próprio Brasil mesmo, sabe? E tem mais outras pautas, como também Simone Tebet
candidata a governadora. Existem suposições que a Simone Tebet vai ser candidata a governadora ou ao Senado, mas estão falando de candidata a governadora porque ela até pontuou bem aqui nas pesquisas. Teve uma pesquisa que eu enxerguei ela pontuando 20% por aí, até que uma pontuação interessante para governadora. Não lembro agora o dado da pesquisa, mas ela tem menções positivas. É um dos nomes dos ministros mais populares entre a população. Claro, ela veio do pleito de 2022 com uma imagem muito boa. E eu acho que ela tem potencial. Não acredito que ela ganhe do Tarcísio, não. Mas ela é um nome interessante, porque ela dialoga muito com essa questão do centro político. Só que ela ter se aproximado do Lula, isso queimou um pouco também a imagem dela até para a direita, que votava nela e que se decepcionou. Eu vejo muitas dessas pesquisas e também trabalho muito com essa questão da decepção política e vejo que realmente, depois que a Tebet trouxe esse apoio ao Lula no segundo turno, teve muita decepção de direitistas que poderiam votar nela, sabe? São essas tensões eleitorais do nosso programa. Se você está gostando e quer mais, curtem, comentem, para saber se eu estou fazendo algo bom e de informação para vocês, que vocês achem legal. Vamos agora para a notícia que Eduardo Paes proclama que é candidato a governador do Rio de Janeiro. Vamos dar um giro central, geral mesmo, pelo Brasil inteiro. Eduardo Paes, ele coloca como candidato a governador do Rio de Janeiro, pré-candidato, e isso já estava meio lógico mesmo. O Eduardo Paes tem essa questão, e isso aconteceu também em 2018, quando ele perde para o Wilson Witzel, que era o apoiado pelo Bolsonaro, por conta de realmente desse fenômeno do bolsonarismo. E agora o Eduardo Paes tem toda uma estrutura encorpada até para poder ter mais competitividade para ganhar. O bolsonarismo no Rio de Janeiro, como candidatos mesmo a governador, está bem enfraquecido. Não só isso, não tem outro candidato forte à altura para derrotar Eduardo Paes nas pesquisas. É o que a gente percebe nas pesquisas de governador do Rio de Janeiro. E além disso, Eduardo Paes e Siciliano, que é do PT, brigam nas redes sociais. E isso mostra como está essa disputa. Porque o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, do PL, de Bolsonaro, ele provavelmente vai disputar ao Senado. Então ele vai descompatibilizar o seu mandato, porque precisa. Só que o vice foi para o Tribunal de Contas. E o presidente da Alerj também está suspenso por algumas questões ligadas à corrupção, a outros problemas ali dentro, até com crime organizado, que precisa ser investigado melhor. E pode ter uma eleição para ter um mandato tão indireta dos deputados. E esse Siciliano, que é do PT, e que tem articulação até com esse Barcelar do União Brasil, que é o presidente da Alerj, é um dos favoritos dentro dessa questão de assumir. Então eles estão batendo boca na internet. Vai ser uma disputa bem louca também dentro do Rio de Janeiro. Outra pauta que eu gostaria de levar é Ciro Gomes oficializa sua candidatura no Ceará. Nós percebemos que Ciro Gomes dá essa recuada, já não tenta mais a presidência para poder ganhar num lugar mais garantido. Claro que na eleição nada é garantido, mas ele se filiou ao PSDB, vai conversando com o bolsonarismo para derrotar o PT, porque o PT dali traiu Ciro Gomes, a família de Ciro Gomes também rachou o meio. Ele tenta como estratégia puxar essa direita que está cansada do PT governar tanto tempo o Ceará. Vamos ver se vai dar certo isso mesmo. Marina no PSB ou PDT também tem outra discussão, porque Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, está prestes a se candidatar para tentar algum cargo como senadora, como deputada federal de novo, não sei qual cargo ela pretendia. A gente acredita que é no Senado, mas ela perdeu a direção interna, o grupo dela político perdeu
do partido dela, do Rede. O Rede foi um partido que ela criou, um partido ambientalista. Só que perdeu a direção para o grupo da deputada federal Heloísa Helena. Então ela tenta sair desse partido para um partido da base do governo mesmo, mais à esquerda, mas ela tenta identificar qual é o melhor partido, porque os partidos de esquerda não estão tão fortes assim, e eu acho que ela não vai voltar a um partido, que é o PT, que rejeitou ela no passado, sabe? Não deu tanto protagonismo a ela e preferiu outros políticos. Mas a política tem disso também, pode acontecer que ela volte pro PT. Ela tem conversado com o PSB, com o PDT fez uma postagem na internet chamando ela para o PDT. Esses partidos, sem ser o PT, tentam puxar esses personagens grandões da esquerda, entendeu? E tem um caso muito sério que nós podemos também discutir sobre o caso do Banco Master, Vorcaro e Toffoli. Todo mundo sabe que o Vorcaro é do Banco Master, todo aquele escândalo, mas eu vi um esquema falando o seguinte, que o Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, tem ligações com o Dias Toffoli. Isso a gente sabe porque o Dias Toffoli foi num jatinho, num jogo de futebol, com um dos advogados de Daniel Vorcaro. Além disso, temos outros esquemas, como o cunhado de Vorcaro tem um fundo lá, Leal, que é o cotista do fundo Arlen. Esse fundo Arlen comprou participação da Maridite, da Itainá Edmin, investiu na DGEP. Só que essa DGEP, o primo do Toffoli, tinha participação também nesses fundos aí, sabe? Meio estranhos. Da Tayaya Admin também, que também tinha o cunhado de Vorcaro. Então tem algumas ligações ali bem estranhas. Esse Tayaya Admin é uma administração de um resort e que tem muita gente envolvida do Toffoli com Daniel Vorcaro, como os irmãos de Toffoli e etc., que são sócios também desse resort. São escândalos muito graves para o STF. Não basta a gente criticar o STF e seu funcionamento, às vezes, quando eles pautam o que está realmente na Constituição. Porém, nós precisamos ver essa questão da influência do STF dentro da política, dentro da corrupção. E isso é muito grave, porque tivemos acusações que Alexandre de Moraes conversou com o Banco Central para poder apaziguar, para tirar um pouco dessa dívida do Vorcaro, do presidente do Banco Master. A mulher do Alexandre de Moraes, o seu escritório recebeu milhões do Banco Master através de um contrato. Ali tem umas coisas bem estranhas, sabe? São essas questões que realmente são perigosas. São essas questões que realmente são perigosas dentro da democracia. A corrupção pode quebrar, frear a democracia. E isso é muito ruim. É isso que eu tenho que falar no Politizou. Se você gostou, comente. Valeu!